Boa tarde, igreja. Deus abençoe a todos. Vou colocar aqui o meu cronômetro para não ter nenhum perigo aqui. É bom estar com vocês aqui nesse dia, nessa tarde, e ficaremos juntos até a noite. E eu queria compartilhar com vocês, nós estamos aqui com a liderança da igreja, eu queria compartilhar com você uma mensagem que tem como título uma pergunta: por que alguns líderes não crescem? Ao longo de vários anos, supervisionando vários lives, visitando, conversando com vários líderes, eu percebo com clareza alguns motivos que têm impedido muitos líderes de darem frutos permanentes dentro do contexto do Life Group. Eu percebo que existem alguns motivos que impedem e que atrapalham o crescimento de vários líderes e fazendo com que esses líderes fiquem infrutíferos. E, às vezes, por causa da infrutilidade, acabam ficando desanimados, frustrados. E eu queria ver com você aqui alguns dos motivos pelos quais líderes não crescem. E o primeiro é que, mesmo líderes, eu vejo, às vezes, na vida de uma pessoa, falta de oração. E, pastor, o senhor já viu algum líder que não ora? Ou, às vezes ele até ora, mas ora muito pouco. A vida de oração dele é uma vida muito fraca. A grande maioria de nós vem da cultura da reza. Então, a maioria de nós aqui já fomos religiosos. Mesmo que nós éramos do mundão, mas tinha ou professava alguma fé, a maioria. E o que a religião fez conosco? A religião internalizou na nossa mente a cultura da reza. E isso é um problema, porque orar não é rezar. Rezar são repetições vãs e vazias. Orar é relacionamento. Repita comigo, diga: orar é relacionamento. Então, oração ele não é apenas um algo falado, é um relacionamento. E muitas vezes a gente se converte ao evangelho, mas a cultura da reza cauterizou a nossa mente e nós transformamos as nossas orações em rezas, em apenas rezas repetitivas e que não nos enchem, não nos fortalecem, não nos revela Cristo, não nos revela a identidade de Cristo, não nos revela a palavra. E oração não é isso. Oração é relacionamento. Jesus, ele não nos chamou para uma vida vazia. Jesus nos chamou para um relacionamento, para termos um relacionamento. E muitos cristãos, sem uma vida de oração verdadeira e profunda, se tornam como água parada. E água parada gera doença, atrai moscas, mosquitos, né? Então, tem uma frase do Charles Spurgeon que ele diz: é preferível eu ter que lidar com jumento do que com crente que não ora. É pesada essa frase, mas muitas vezes o jumento é dócil e às vezes um crente que não ora é bruto, é grosseiro, né? Ele é rebelde. Então a oração ela muda até a nossa forma de lidar com as pessoas. E nós temos métodos, nós temos estratégias, a igreja tem estratégias, até porque a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra homens, é contra principados, potestades. Então nós estamos numa guerra. E o centro de inteligência do exército, a estratégia do exército, ela é tão importante quanto o armamento do exército. Então, a nossa arma é o quê? É o amor, é a palavra, é a oração, mas nós temos que ter uma estratégia. E nós temos os life groups, temos o discipulado, tem o Tadel,
e etc., os cultos poderosos, o amor, a comunhão, tudo isso faz parte da vida da igreja e tudo isso também pode ser tido como uma estratégia. Porém, muito mais do que a estratégia, o crescimento verdadeiro ele vem da oração. Muitas vezes o líder está ali precisando de um novo líder para multiplicar, o life não está crescendo, não está vendo transformações, e ele começa a orar, e o Espírito Santo vai trazendo pessoas, vai convencendo, convertendo pessoas, e aquele life começa a crescer. E não só o life, tudo na nossa vida só vai prosperar de fato quando nós tivermos uma vida de oração. Tem uma frase do Hernandes Dias Lopes que eu gosto muito, que diz: quando trabalhamos, trabalhamos, mas quando oramos, Deus trabalha. Eu amo essa frase, porque nós temos que trabalhar. Então, quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, aí Deus trabalha. Amém? Então, nós temos que fazer a nossa parte, tá ali discipulando, treinando, cuidando, amando, chorando com os que choram, mas nós temos que ter uma vida de oração profundo com Deus, profundos com o Senhor, porque o Senhor vai nos dar a estratégia correta para que a gente possa crescer, para que a gente possa viver o melhor do Senhor. 1 João capítulo 5, versículo 14, diz assim: e essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, a oração segundo a vontade do Senhor Deus, ela é importantíssima. Eu me lembro que um ano antes da pandemia, a pandemia foi 2020, 21, né? Foi 20, né? No ano de 2019, no mês de março, mais ou menos, de 2019, eu estava no meu tempo com Deus, e nessa época eu era pastor de distrito. Eu dava cobertura para 38 lives na época. E eu tinha muitos discípulos e tudo, com a agenda muito cheia, mas eu estava orando a Deus no meu quarto e o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. Por isso que a comunhão é muito importante. E ele falou uma frase para mim, ele disse: você precisa recalcular a rota. E naquele momento eu não entendi muito bem, e eu fui ouvir a Deus, e por que eu precisava recalcular a rota? Ele foi me explicar, porque nós aprendemos, e esse ensino não é errado, é só para você entender, nós aprendemos que o líder de célula ele vai crescer, vai multiplicar, ele vai se tornar um supervisor, e dependendo de acordo com a quantidade de lives que ele tiver, é mais estratégico ele deixar de ser líder de life e ficar só na supervisão e no discipulado de líderes. E esse ensino ele está perfeito. Mas naquele momento, só que eu gravei aquilo na minha cabeça e na minha mente, eu não iria fundar nenhum life. Na minha cabeça eu não conseguia me ver liderando nenhum life. Eu acho que se a minha liderança falasse para eu liderar um life, eu ia ter dificuldade de assimilar. Mas naquele dia o Espírito Santo falou para mim: eu quero que você volte a liderar um life. E aí na hora até que eu questionei até a Deus. Poxa, Deus, mas eu não tenho tempo hoje nem de tomar um banho tranquilo, que dirá de liderar um life, né? Vai vir gente, vou ter que cuidar desse povo e tal. Você vai ter que liderar um life. E, gente, eu comecei então o life, recalcular a rota, eu comecei o life chamado Waze. Deus me deu então... eu coloquei esse nome baseado na frase, né, de Deus que Deus me deu. E nós começamos aquele live, só eu, a minha esposa e a minha filha mais velha. Na época a gente não tinha a mais nova. Nós começamos nós três aquele live. E muita oração, muita oração. E só nós três no live, nós fazíamos a reunião todinha, tudo. Dinâmica, oração, louvor... Até a apresentação a gente fazia, se apresentava. Toda quarta a gente se apresentava de novo. Fazia tudo. E aplicando fé, aplicando oração. E, queridos, é impressionante.
Esse Life, ele existe até hoje, ele está em outra rede, mas ele existe até hoje, e ele vai agora para a 11ª multiplicação. E ali nós crescemos de uma forma assustadora, a ponto de que no meu apartamento já não cabia mais de gente. E todo mundo que chegou lá, algo tão profético, todo mundo que chegou lá, foi uma rota recalculada. Mas teve um caso mais emblemático para mim, foi de um casal, de um rapaz que chegou na nossa célula. Depois eu preguei no domingo, terminei a pregação, ele me procurou chorando e tal. Ele entregou a vida a Jesus, ele estava separado da esposa, ele já tinha saído de casa por questões lá, problemas de adultério e tudo. E eu falei para ele morava num bairro vizinho, eu falei, cara, vai lá na célula, eu quero te ajudar. E ele foi na nossa célula, começou a congregar na nossa célula, e nós então ali aplicamos fé, orando com ele. A esposa dele então abriu o coração, porque ele que tinha, né, no caso, traído, e eu posso falar porque eles contam esse testemunho hoje em todo canto, e ela então não queria, mas nós oramos, ela abriu o coração. Aí eu falei para ele, marca uma conversa com ela, diz que eu vou contigo. Pastor, tem cada uma, né? Eu vou contigo. E aí eu fui com ele na conversa com ela, conversou com ela. Ela ainda ficou meio desconfiada, claro, com certeza. Para resumir, ela veio para a célula também. E esse casal se tornou os meus braços direitos naquela célula, eles mais um outro. E hoje eles estão liderando uma célula num bairro lá próximo da igreja. Uma família completamente restaurada. Tiveram uma filhinha no ano passado. Fomos para o aniversário dela de 1 ano. Lindo, lindo, lindo. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Que coisa linda, né? Uma família que já estava destruída, mas o Senhor Jesus foi e restaurou, ele recalculou a rota daquela família. Eu poderia te falar vários outros, mas nós não temos tempo. Eu já passei mais de 15 minutos, ainda estou no primeiro motivo. Então, oração. A oração, ela é a base, ela é o ministério dos ministérios. Amém? Segundo motivo, porque alguns líderes não crescem, comparação. Eu vejo muito isso. Aqui talvez não tenha, mas no Ceará tem. Líderes que se comparam demais. E a comparação, muitas vezes, é uma isca de Satanás. Ele lança e muitos caem. O líder olha para a vida do outro, para o chamado, para o fluir do outro, e ele quer ser o outro, acha que o outro é melhor, que, não, se eu fosse o outro, ou então gera competição, disputa, e isso é tão terrível. Na verdade, toda disputa, toda competição é fruto de uma natureza caída. Então, nós não somos caídos, nós somos de Jesus, amém? Não somos caídos, nós somos de Jesus. Muitas pessoas ficam se comparando com a vida do outro, comparando, se eu fosse o fulano, não, se eu fosse, olha, eu não estou frutificando muito, sabe por quê? Porque eu não sei pregar como o pastor Odds. Rapaz, se eu pregasse como o pastor Odds, não estou frutificando muito, porque eu não canto como Felipe, eu não toco como quem estava aqui. Não, eu não estou frutificando porque eu não tenho tanto amor como a pastora Angélica e tal. Não, você não está frutificando porque você fica se comparando. Deixa eu te falar, todos vocês que estão aqui nessa tarde são importantes para o propósito de Deus. Se você deixar de fazer o que é para você fazer, vai ficar uma lacuna, porque você é único. Diga glória a Deus. Quero que você levante sua mão direita e diga, eu sou único. Amém. Nós temos que parar com isso. Domingo passado, eu preguei em Fortaleza uma mensagem que, se você pudesse assistir, eu queria indicar para você. O título da mensagem é Identidade Restaurada. Muitas pessoas têm problema com a sua identidade. E isso gera muitos adoecimentos, até psíquicos.
E uma das coisas é a comparação. Eu acho que eu falei aqui, ou falei na reunião dos líderes sobre a pedra, né? Salomão edificava um templo e as pedras elas eram tão perfeitas. A maior edificação da antiga aliança, o maior prédio, a maior estrutura física da antiga aliança, em 1 Reis capítulo 6, diz que foi construído e não se ouvia barulho de ferramentas. Já parou para imaginar? Imagina aí o maior prédio de João Pessoa. Imagine aí, você sabe mais do que eu. Imagine aí, o maior prédio de João Pessoa sendo construído e não haver um barulho. Não havia barulho. Aí a Bíblia diz que por que não havia barulho? Porque as pedras elas eram perfeitas e elas eram encaixadas no seu devido lugar. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 2 que nós somos pedras vivas. E nós precisamos nos encaixar no nosso devido lugar e parar de querer ser outra pedra. Não querer ser aquela pedra. Se eu fosse aquela pedra, não, você é o melhor de Deus. Amém? Tem um livro que eu recomendo para você comprar e ler. O título do livro é Você é o Melhor de Deus, escrito pela esposa do T.L. Osborne. Esqueci o nome dela agora. É só pesquisar no Google, esposa do T.L. Osborne, Você é o Melhor de Deus. Esse livro, inclusive, é recomendado até para pacientes depressivos. Fenomenal. Nós temos que parar com isso, pessoal. Tem muita gente adoecida por causa de não, porque se eu fosse preto, não, porque se eu fosse branco. Não, meu irmão, eu sou o melhor de Deus. Eu tenho que fluir naquilo que Deus quer que eu flua, amém? Não, se eu fosse mais alto, não. Você sabia que a altura perfeita de um homem é a minha? Quem passou disso, olha, sinto te falar, você está fora do esquadro. A minha altura é a perfeita, ela foi feita lá na Nova Jerusalém. Meu irmão, eu sou o melhor de Deus, você é doido. A gente tem que parar com isso, pessoal. Isso é muito pobre, muito pequeno. Aí o que acontece? Uma pedra quer se encaixar num lugar que não é dela, aí faz barulho. E qual é o que é o barulho? É confusão, é briga, é chateação, é frustração. Então, uma das coisas que impedem líderes de crescer, comparação, querer se encaixar onde não é. Olha só, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, olha o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Atente-se para a sua própria vida. Olha que coisa legal. Olhe para a sua própria vida, tá? Isso é muito importante. Amém? Terceiro motivo, porque alguns líderes não crescem. Transferência de responsabilidade. Isso daqui é um mal desde o Éden. Irmão, por que você não fez isso? Não, porque ninguém me avisou. Adão, por que tu comeu esse morango? Não, porque foi a Eva. Não, pastor, não era morango, não, era maçã. Adão, Eva, por que tu comeu essa jaca? Não, foi a cobra. Foi por causa da cobra. Então, líder, por que você não está crescendo? Não, porque esse povo não quer nada com Deus. Não sei se você já ouviu isso. Não, pastor, que esse povo não quer nada com Deus. Esse pessoal não quer nada com Deus. Isso é fácil fazer isso. É transferir responsabilidade. Me leve para o bar, para a boate mais lotada de João Pessoa. Escolha a pessoa que você acha mais feliz daquela boate e me dê 20 minutos com ela, que eu te garanto que ela vai chorar. Porque quem verdadeiramente é feliz somos nós, meu irmão. O mundo quer Deus, o mundo geme. O mundo geme. Quem já foi de lá sabe do que eu estou falando. O mundo geme. Isso é uma mentira da serpente. Para impedir, para intimidar a igreja no evangelismo. Só que não vai. Nós somos agressivos espiritualmente, amém? O mundo que nos aguarde, porque nós vamos no terreno do inimigo. Nós temos a cura para esse mundo, irmão. Às vezes a gente fica esperando do presidente.
do governador, do prefeito. Meu irmão, a igreja é a esperança do mundo. O mundo precisa da igreja manifestar o poder de Deus. É óbvio que governos bons e tudo ajuda, mas nós temos o poder para mudar destinos. Somos nós. Então nós temos que parar de ficar transferindo, não, porque o meu discipulador, não, porque o meu supervisor, não, porque se a igreja fosse em outro lugar, não, porque não sei o quê. Meus irmãos, é óbvio que existem algumas peculiaridades, existem algumas coisas, mas nós não podemos ficar transferindo responsabilidade, como Adão. Eu acredito, eu já vi vários pastores pregarem isso, e eu acredito também, conhecendo um pouco de Deus, como eu conheço, eu acredito que se na hora que Deus chegou para Adão e dissesse assim, Adão, tu comeu do fruto que eu disse para tu não comer, se Adão, ao invés de ter transferido a responsabilidade para Eva, se ele tivesse assumido, se humilhado, Senhor, realmente eu fui um tolo, me perdoe, eu não te ouvi, talvez nós estivéssemos no Éden até hoje. Ainda bem que quando a gente for entrar no céu, né, a Bíblia diz que nós vamos ter um novo nome, uma nova identidade, né? Eu creio que a nossa memória vai ser apagada, então ninguém vai lembrar do que Adão fez, senão poderia ter até um linchamento no céu, né? Imagina aí. Então, eu creio nisso, eu acredito que se ele tivesse se humilhado, nós poderíamos estar lá até hoje, mas ao invés dele se humilhar, dele assumir a responsabilidade, não, ele foi jogar para Eva, né? Então, o líder tem que assumir a responsabilidade, parar de transferir e ir para cima. Deus quer que você cresça muito. Amém? Quarto motivo por que líderes não crescem, porque não buscam treinamento. Muitas às vezes não valorizam os treinamentos oferecidos pela igreja. O que o pastor Odes falou aqui, interessante, né? Eu prefiro pregar no Tadel do que pregar até no culto de celebração, porque ele entende que o Tadel é um potencializador de líderes e que, na verdade, são os líderes que vão se espalhar por João Pessoa e vão ganhar essa galera, e vão cuidar dessa galera, e vão orar por eles, e vão... Então, realmente, se você for ver a importância dessa reunião, de outros treinamentos que eles fizerem, conferências que eles ainda vão trazer esse ano, conferências tão poderosas, tão preciosas. Então, assim, mas tem muitos líderes que se acomodam. E quem para de aprender, para de crescer. Né? A gente não pode. Mike Murdock, ele falava que aprenda a entrar em todos os lugares como um eterno aprendiz. Isso é muito chave. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Em toda roda de conversa que eu estou, toda, independente de quem está na mesa, os meus ouvidos, eles estão ali também como aprendiz. E aí eu pego uma coisa de um, uma coisa do outro, que um falou ali, que o outro falou, e eu vou ali e tal, e aquilo vai trazendo para mim tanta coisa legal, eu vou criando um arquétipo na minha mente de coisas que eu vou ali, colhe isso em qualquer mesa, com meus discípulos, com as minhas filhas, com o meu discipulador, com os pastores, seja quem for, qualquer mesa que eu sentar, pode ter certeza que eu estou ali também colhendo coisas para me ensinar, vendo, analisando, ouvindo coisas, e é muito importante nós sermos assim. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 22, versículo 29, diz assim, vês um homem diligente, essa palavra diligente no original é perito, na sua obra, perante reis ele será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Provérbios capítulo 10, versículo 10 diz assim, se o ferro ou o machado está embotado é cego, né? E não lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Então, se você for cortar uma carne ou um peixe e a faca tiver embotada, não tiver bem amolada, você vai ter que botar mais força, às vezes vai ter até que bater. Agora,
Se está moladinha, fica mais fácil. Isso aqui ele está falando de quê? De treinamento, de buscar sabedoria. Se eu tenho... Quanto menos sabedoria eu tiver, mais força eu vou ter que aplicar para fazer aquilo que é para ser feito. E se eu forço demais, vai gerar cansaço e fadiga. Então eu preciso valorizar o treinamento. Amém? Quinto motivo. E nós daqui a pouco vamos estar terminando. Quinto motivo. Não sabem lidar com as suas emoções. Quinto motivo, porque um líder não cresce. Muitas vezes porque não sabe lidar com as emoções. E glória a Deus que você está aqui na conferência Cura da Alma. Hoje é a palavra de domingo. Nós vamos fechar no culto de celebração. E eu vou estar falando sobre cura de traumas. Então, vai ser assim, nós vamos fechar falando sobre cura de trauma, o que é um trauma, e nós vamos finalizar orando sobre todos. Em nome de Jesus, vai ser um tempo muito precioso. Então, você já está aqui, você já está mostrando que está realmente querendo aprender sobre a sua saúde mental. Eu já vi muitos líderes que eram muito bons, com muito potencial, com muita fé, com muita força, mas descuidou da sua saúde mental, descuidou da sua alma, da sua psique, e precisou parar. Precisou se afastar. E não tem nenhum pecado nisso, em parar, em se afastar, mas ele deixou de fazer o que Deus queria que ele fizesse. O reino de Deus acaba perdendo com isso, porque, como eu falei, você é único. Eu sou único. Se eu deixar de fazer o que é para eu fazer, vai ficar uma lacuna. A obra não para. A obra não vai parar. Mas vai ficar uma lacuna. Por quê? Porque eu tenho que fazer algo que só eu vou fazer. Tem algo que só você vai fazer. Você é único. Nós somos únicos. Então, Deus quer que a gente vá até o fim. Deus quer que a gente chegue no final e diga: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, em nome de Jesus, eu creio que você vai completar a sua carreira. Amém? Sexto motivo, porque alguns líderes não crescem. Falta de submissão. Submissão. E essa é uma falha muito grave. Pessoas que não aceitam orientação, correção, direção, quer fazer as coisas sempre do seu jeito. E, às vezes, a falta de obediência pode ser até um problema de alma. Tem pessoas que, por causa de um trauma, elas têm dificuldade com figura de liderança. Então, é muito importante analisar isso. Eu conheci um garoto de 14 anos que ele tinha dificuldade na escola com os professores, ele tinha dificuldade na igreja, ele era da igreja, tinha dificuldade na igreja com a liderança. Toda figura de liderança, ele tinha muita dificuldade. E aquilo me chamou a atenção. Aí eu chamei a mãe dele era casada, segundo casamento, e o homem não era o pai. Eu achei estranho aquele comportamento, eu comecei a analisar e ver que era mais com figura de liderança. Então, ele ia, às vezes, para o Kids, e aí as tias tinham muita dificuldade com ele. Então, quando não era um líder, ele tinha uma boa relação e tal. Mas quando era para ser, aí ele tinha problema. Lá em Fortaleza, tem uma vez por mês eu vou servir no Kids. Então, algo que Deus tocou no meu coração, porque é o seguinte, eu tenho filha criança, né? E eu pensei, poxa, a igreja serve tanto às minhas filhas, eu quero servir os filhos também. Uma vez por mês eu vou servir lá no Kids à tarde, como um tiozinho mesmo, né? E tal. Boto o coletezinho, eu só não lidero o turno, mas eu estou ali auxiliando. E também começou porque eu queria ver esse menino. Porque eu brincava com ele e ele ficava brincando comigo e tal. Mas no dia que eu fui servir no Kids, que eu coloquei o colete, o comportamento dele mudou comigo. Eu falei, rapaz, aí tem coisa. E eu vou falar para a mãe dele. Aí eu chamei a mãe dele, aí falei, tudo bem, irmã? Tudo bem. A senhora sabe que eu sou psicóloga? Pois é, eu queria falar algo sobre o seu filho. Eu percebo algo. Assim, eu expliquei tudo direitinho, de uma forma com muito cuidado, até para
para não preocupar a mãe, né? E podia não ter nada, né? Não tinha prova de nada. Então, eu conversei direitinho, falei, analisar e tal. Aí ela ficou cabeça baixa. Perguntei, a senhora é casada? Sou. Ele é o pai dele? Não. E aí, como é essa relação e tudo? Enfim, nós descobrimos depois, então, que o garoto ele era abusado, né, pelo padrasto. Então, o que acontece? A figura de liderança, que era para cuidar dele, fazia o mal a ele. Então, ele internalizou o quê? Que a figura de liderança era um mal. Então, toda figura de liderança gerava um problema para ele. Então, às vezes o adulto já é adulto, já está velho, mas tem um problema lá atrás que ele não tratou. E aí, às vezes, você vê, rapaz, essa pessoa é tão rebelde, é um problema de alma mesmo, porque ela teve um problema com a figura de liderança lá atrás e hoje ela tem dificuldade. E o que ela precisa fazer? No culto você vai aprender. Amém? E para nós finalizarmos, último ponto, né, para nós estar já caminhando para o final. Deixa eu ler o versículo aqui. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29, diz assim: quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para me temer e para obedecer todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com os descendentes para sempre. Aí, Hebreus 13, 17 diz assim: obedecei os vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria, não gemendo, porque isso não vos será útil. Pessoal, a liderança espiritual é algo tão importante, tão importante, tão importante, e é bem verdade que na igreja de Cristo houve muitos abusos por causa disso, desses textos mal interpretados. Mas não é porque teve abuso que esses textos estão errados. É tão importante a gente obedecer, seguir a liderança, dar ouvidos à liderança. Eu estava conversando com a pastora Angélica agora no caminho, lá em Fortaleza. Nós vamos ter a Festa das Cores agora, dia 22 de março, né? A Festa das Cores é que reúne todas as redes e a gente faz uma festa e tal, a cada rede apresenta e tal. E nós tivemos lá um pequeno problema com a confecção das camisas. A minha rede foi a mais afetada, mas eu fiquei sabendo que teve uma outra também que foi. E eu estava conversando com a pastora Angélica. A nossa liderança não queria fazer com a pessoa, com a empresa que foi feita. Ele trouxe para a mesa e a gente percebia que ele não queria, ele queria com outra. Mas aí, por outros motivos e tal, até pela empresa ser da igreja, a gente, de um modo geral, a maioria votou para que fosse. Eu estava conversando com ela, a liderança não queria. E aí, por mais que ele tenha abençoado, mas o coração dele não estava inclinado para aquilo. A gente deveria ter ido pelo coração dele. Se tivesse ido, talvez não tivesse tido problema, né? Então, essa questão de liderança, pessoal, é muito sério, é muito chave isso, muito chave, muito chave. Não é porque a igreja teve abusos que esses versículos eles não são verdadeiros. Não é verdade? O errado são os abusadores. Eles que são errados, não é a Bíblia. Não é porque um pai abusou de um filho que nós não temos que honrar o pai. Não, o errado é o abusador. O princípio ele está correto e ele abençoa. Tá? Então, isso é muito importante. Amém? E o último, 7, falta de transparência. Né? Então, um líder sem transparência, ele dificilmente cresce. Você tem que ser uma pessoa de cristal. De cristal. Tá? Que a pessoa, o seu discipulador, o seu líder olha e ele não tem que fazer muito esforço. Não tem que arrancar algo de você. Eu sempre digo o seguinte: o meu líder não tem que arrancar nada de mim. Ele não precisa. Por quê? Porque eu vomito imediatamente. Parte de mim que ele saiba de tudo da minha vida. Eu tenho 3 pessoas que sabem de tudo da minha vida. Tudo. Um é a minha esposa. Ela sabe de tudo, até pensamento. Eu falo para ela. Sabe de tudo, absolutamente tudo. Segunda pessoa, o meu discipulador, o meu pastor. O pastor Sandro sabe tudo da minha vida. Qualquer sentimento,
qualquer coisa, se ele fizer algo que eu não gostei, imediatamente, com respeito, eu já falo para ele, já peço oração. E eu tenho um amigo, que é um pastor lá da nossa igreja também, que é alguém que eu sou vulnerável, que sabe tudo da minha vida também. São pessoas que estão ali, que eu estou me segurando, que no momento de fraqueza, no momento de dificuldade, eu estou ali para segurar nessas pessoas. O pastor Ibe, ele é muito feliz, ele foi muito feliz quando ele criou a frase que quem confessa tentação não terá que confessar pecado. Então, transparência é confessar tentação. Transparência é confessar desejos, pensamentos, coisas que às vezes parecem até bobo. Não, eu vou vomitar, eu vou pedir oração. É ruim, vomita. Amém? É ruim, meu irmão, vomita, porque isso é cura para a tua vida. Quem vai ganhar é você. Você que vai ganhar. É óbvio que não é para todo mundo e não é para qualquer pessoa. Você não vai botar no outdoor. Você não vai pagar um outdoor lá na avenida principal de João Pessoa com pecado. Não. É óbvio que você vai escolher, você vai ter as pessoas, mas tenha. Se você está aqui nesse Tadel e ainda não tem, estabeleça uma conexão com alguém e tenha alguém a qual você possa estar vulnerável. Porque a vulnerabilidade perante alguém de confiança traz cura sobre a sua vida. Traz força sobre a sua vida. Amém? Olha, tem um negócio espiritual por trás disso. Você nem explicar. A tentação aparece. Você confessa a tentação. É impressionante. A tentação desaparece. Só de você falar, ela desaparece. Desaparece. Então, é muito importante isso, né? Então, olha só esse texto aqui, não vai sair no slide, eu queria que você anotasse. Esse texto é muito legal. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 8. Diz assim, ó: quando tu edificares uma nova casa, far-lhe-ás um terraço. Um parapeito você construirá, para que não ponhas culpa de sangue se alguém, de algum modo, cair dela. Olha só o que ele está dizendo. Se você construir um primeiro andar, você tem uma casa. Se você construir um primeiro andar, você é obrigado a colocar um parapeito. Porque se alguém caísse e morresse, a culpa era do dono da casa. Deus ia cobrar do dono da casa. O que ele quer dizer com isso? Todo mundo quer crescer. Não é verdade? Seja como líder, seja como profissional. Todo mundo quer construir mais um andar. Seja o primeiro, seja o segundo. Mas são poucas as pessoas que se preocupam em colocar um parapeito. E quem é o parapeito? Muitas vezes é o cônjuge, se for sábio, é o discipulador, é o líder, é o pastor. Às vezes é um amigo crente, de confiança. Então você quer crescer? Isso é muito nobre, mas não deixe de construir um parapeito. Porque tanto você pode cair, como alguém pode cair por causa de você. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Terminar 3 minutos antes, rapaz, que é para poder me trazer de novo. Aleluia. Glória a Deus. Desligar aqui meu cronômetro. Aleluia. Você foi abençoado por essa palavra? Deus quer que você cresça muito em todas as áreas. Tem um texto lá em Isaías, eu não me lembro agora o capítulo. Você pode ler o livro todo, que é muito bom. A Bíblia diz lá que Deus quer que você cresça em tudo. Forte, né? Você pode pesquisar no Google também. Mas é bom ler o livro todo que você aprende mais. Vamos orar em nome de Jesus? Pai, muito obrigado por esse Tadel. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui. Nenhuma dessas características, ó Pai, que impedem de crescer, está nas nossas vidas.
Nós queremos fazer exatamente o contrário de cada um desses motivos. E eu declaro, Pai, em nome do Senhor Jesus, multiplicação sobrenatural em cada life, nessa igreja, em nome do Senhor Jesus. Nós somos líderes que crescemos com a tua ajuda, com o teu poder, com a tua graça, em um nome de Jesus. E você diga amém, graças a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.